O vento soprava frio naquela tarde de outono, carregando folhas secas e lembranças amargas. Elias, sentado no banco da praça, observava o movimento das pessoas, mas seus olhos não viam alegria em lugar algum. Para ele, cada rosto era um espelho do próprio vazio. A solidão o acompanhava como uma sombra persistente, desde que se aposentara, e a rotina, antes tão cheia de afazeres, se esvaziara por completo. Os dias se arrastavam lentos, preenchidos por um silêncio ensurdecedor que ecoava a ausência de propósitos. Ele sentia um peso no peito, uma tristeza profunda que parecia ter raízes em tempos remotos. A ingratidão dos filhos, ocupados demais com suas próprias vidas, era uma ferida que sangrava silenciosamente. As visitas rareavam, os telefonemas se tornavam cada vez mais espaçados, e Elias se sentia como um móvel velho, esquecido em um canto da sala, sem utilidade alguma. Naquela tarde, enquanto as nuvens carregadas prenunciavam uma tempestade, Elias se sentia particularmente desanimado. A praça, antes um refúgio de paz, parecia agora um palco da sua própria solidão. As crianças brincavam despreocupadas, casais caminhavam de mãos dadas, e Elias se sentia invisível, um espectador fantasmagórico de uma vida que já não lhe pertencia. De repente, um pequeno pardal pousou no banco ao seu lado, bicando migalhas de pão esquecidas. Elias observou o passarinho com curiosidade. Aquele ser tão pequeno e frágil, enfrentando o frio e a solidão, parecia ter mais vitalidade do que ele próprio. O pardal voou para longe, mas deixou uma semente de esperança no coração de Elias. Naquela noite, Elias teve um sonho estranho. Ele se via caminhando por um deserto árido e escaldante. A sede era insuportável, o sol castigava sua pele e a sensação de desamparo era avassaladora. De repente, no meio do deserto, ele avistou um oásis. As árvores eram verdes e frondosas, a água cristalina e convidativa. Elias correu em direção ao oásis, mas quando se aproximou, percebeu que havia um muro alto e intransponível cercando o lugar. Desesperado, Elias começou a escalar o muro, mas a cada passo ele escorregava e caía de volta à areia escaldante. No auge do desespero, Elias ouviu uma voz suave que lhe dizia: "A fé é a chave que abre as portas da esperança." Elias acordou sobressaltado, com o coração acelerado. A frase ecoava em sua mente, como um mantra. A fé. Há quanto tempo ele não pensava nisso? Há quanto tempo ele havia deixado a esperança morrer? Na manhã seguinte, Elias acordou com uma sensação diferente. A tristeza ainda estava lá, mas havia algo mais, uma faísca de esperança, uma vontade de recomeçar. Ele decidiu visitar a antiga igreja da sua cidade, um lugar que ele havia frequentado na infância, mas que havia abandonado há muitos anos. Ao entrar na igreja, Elias sentiu uma paz inexplicável. O silêncio era reconfortante. A luz dos vitrais coloridos criava uma atmosfera mágica. Elias se sentou em um dos bancos e fechou os olhos. Ele começou a orar, não com palavras elaboradas, mas com o coração aberto e sincero. Ele pediu forças para superar a solidão, para perdoar a ingratidão dos filhos, para encontrar um novo sentido para sua vida. Enquanto orava, Elias sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Uma sensação de paz e serenidade invadiu sua alma. Ele se sentiu amparado, acolhido, como se estivesse sendo abraçado por uma força superior. Elias percebeu que a fé não era apenas uma crença religiosa, mas uma força interior, capaz de transformar a dor em esperança,
o desespero em alegria, a solidão em comunhão. Ao sair da igreja, Elias se sentia diferente. A tristeza ainda estava lá, mas não era mais tão intensa, tão paralisante. Ele sentia uma nova energia, uma vontade de viver, de amar, de servir. Elias sabia que a jornada seria longa e difícil, mas ele estava disposto a enfrentar os desafios com fé e esperança. Ele havia trocado a dor pela fé e agora estava pronto para recomeçar. Nos dias seguintes, Elias começou a frequentar a igreja com mais regularidade. Ele participava das missas, ajudava na limpeza, conversava com o padre. Aos poucos, ele foi se sentindo parte de uma comunidade, acolhido e amado. Ele conheceu outras pessoas que também haviam passado por momentos difíceis, que haviam perdido entes queridos, que haviam enfrentado doenças, que haviam sofrido com a solidão. Elias percebeu que ele não estava sozinho em sua dor, que existiam muitas outras pessoas que também precisavam de apoio e compreensão. Ele começou a se voluntariar em um projeto social da igreja que ajudava moradores de rua e famílias carentes. Elias se sentia útil, importante, como se estivesse fazendo a diferença na vida de alguém. Ele descobriu que a maior alegria não está em receber, mas em dar, em compartilhar, em servir. Um dia, enquanto distribuía alimentos em um abrigo, Elias encontrou um velho amigo de infância, Antônio, que ele não via há muitos anos. Antônio estava muito doente, debilitado e vivia nas ruas há meses. Elias ficou chocado com a situação do amigo e se ofereceu para ajudá-lo. Ele levou Antônio para sua casa, cuidou dele, alimentou-o, deu-lhe roupas e remédios. Antônio ficou muito grato pela ajuda de Elias e prometeu mudar de vida. Com o apoio de Elias, Antônio conseguiu se livrar do vício em álcool, arrumou um emprego e alugou um pequeno quarto. Elias se sentia feliz por ter ajudado o amigo a se reerguer e a encontrar um novo sentido para sua vida. Certo dia, Elias recebeu uma ligação de sua filha mais velha, Ana. Ela queria saber como ele estava e convidá-lo para jantar em sua casa. Elias ficou surpreso com a ligação, pois ele não falava com a filha há meses. Ele aceitou o convite com alegria e esperança. No dia do jantar, Elias se arrumou com cuidado e foi para a casa de Ana. Ele estava nervoso, apreensivo, mas também muito feliz. Ao chegar na casa da filha, Elias foi recebido com um abraço caloroso. Ana estava sorrindo, radiante, e seus netos correram para abraçá-lo. Elias sentiu uma emoção forte, um nó na garganta, lágrimas nos olhos. Durante o jantar, Elias conversou com a filha e os netos, riu, brincou, compartilhou histórias. Ele percebeu que Ana havia amadurecido, que ela havia aprendido com os erros do passado, que ela o amava e o respeitava. No final do jantar, Ana pediu perdão ao pai por tê-lo magoado e por tê-lo abandonado. Ela disse que havia se arrependido muito de suas atitudes e que queria reconstruir o relacionamento com ele. Elias perdoou a filha de coração, sem rancor, sem ressentimento. Ele a abraçou com carinho e disse que a amava muito. Naquela noite, Elias voltou para casa com o coração leve e feliz. Ele havia recuperado o amor da filha, o carinho dos netos, a amizade de Antônio. Ele havia superado a solidão, a tristeza, o medo. Elias percebeu que a vida é um presente precioso que deve ser valorizado e aproveitado ao máximo. Ele aprendeu que a dor faz parte da jornada, mas que ela pode ser transformada em força, em aprendizado, em crescimento. Elias decidiu viver cada dia com fé, esperança, amor e gratidão. Ele sabia que ainda enfrentaria desafios, que ainda sentiria dores,
mas ele estava preparado para superar qualquer obstáculo com a ajuda de Deus e com a força da sua fé. Aquele sonho, aquela voz suave que ouviu, tornaram-se seu guia. Elias compreendeu que a fé não elimina a dor, mas oferece a força para enfrentá-la, para aprender com ela e para transformá-la em algo belo. A fé é a luz que ilumina o caminho na escuridão, a âncora que nos mantém firmes em meio à tempestade, a esperança que nos faz acreditar em um futuro melhor. E assim, Elias redescobriu a alegria nas pequenas coisas, no sorriso de um estranho, no canto dos pássaros, no aroma do café fresco pela manhã. Ele voltou a se dedicar à jardinagem, cultivando flores e hortaliças com amor e esmero. Seu jardim se tornou um refúgio de paz e beleza, um lugar onde ele podia se conectar com a natureza e com a sua própria essência. Elias também começou a frequentar um grupo de apoio para idosos na sua comunidade. Lá, ele conheceu outras pessoas que haviam passado por experiências semelhantes às suas, que haviam enfrentado a solidão, a tristeza, a perda. Juntos, eles compartilhavam suas histórias, suas dores, suas esperanças. Eles se apoiavam mutuamente, se encorajavam, se davam força para seguir em frente. Elias percebeu que ele não estava sozinho, que havia outras pessoas que se importavam com ele, que o compreendiam, que o amavam. No grupo de apoio, Elias conheceu uma senhora chamada Clara, uma viúva que havia perdido o marido há alguns anos. Clara era uma mulher gentil, bondosa, com um coração generoso. Ela e Elias se tornaram amigos, confidentes, companheiros. Eles compartilhavam os mesmos interesses, os mesmos valores, os mesmos sonhos. Juntos, eles descobriram que a vida pode ser bela mesmo depois da dor, que o amor pode florescer mesmo em meio à tristeza, que a esperança pode renascer mesmo depois da perda. Elias e Clara começaram a namorar e logo se casaram. Eles construíram um lar cheio de amor, de alegria, de paz. Eles se cuidavam mutuamente, se amavam incondicionalmente, se apoiavam em todos os momentos. Elias percebeu que a fé o havia guiado até Clara, que ela era a resposta para suas orações, que ela era o amor da sua vida. Juntos, eles viajaram, dançaram, riram, celebraram cada dia como se fosse o último. Eles se tornaram exemplos de superação, de resiliência, de fé. Eles mostraram para todos que a idade não é um obstáculo para o amor, que a dor pode ser transformada em alegria, que a vida pode ser bela em qualquer fase. Elias e Clara viveram felizes para sempre, rodeados de amor, de amigos, de familiares. Eles se tornaram uma inspiração para todos que os conheciam, uma prova de que a fé pode mover montanhas, que a esperança pode florescer no deserto, que o amor pode vencer qualquer obstáculo. Elias aprendeu que a fé não é apenas acreditar em algo que não se vê, mas sim a certeza de que algo bom está por vir, mesmo quando tudo parece perdido. A fé é a força que nos impulsiona a seguir em frente, a superar os desafios, a transformar a dor em aprendizado. A fé é a luz que ilumina o nosso caminho, a esperança que nos faz acreditar em um futuro melhor, o amor que nos conecta uns aos outros. Elias se tornou um homem melhor, mais forte, mais sábio. Ele aprendeu a perdoar, a amar, a agradecer. Ele aprendeu a valorizar cada momento, cada pessoa, cada detalhe da vida. Ele aprendeu a viver com fé, esperança e amor. E assim, a história de Elias se tornou um exemplo para todos nós, uma lição de que a dor pode ser transformada em fé, que a fé pode nos guiar para um futuro melhor, que o amor pode nos curar e nos transformar.
Que a história de Elias toque o seu coração, inspire a sua alma e te motive a trocar a dor pela fé. Se você gostou desta história e se sentiu inspirado, convidamos você a se inscrever no nosso canal. Aqui você encontrará muitas outras histórias emocionantes que vão falar ao seu coração e te ajudar a transformar a sua dor em fé. Continue acompanhando nossas narrativas e descubra o poder da esperança, do amor e da fé para transformar a sua vida.